Com o anúncio do remake do Assassin's Creed Black Flag, eu resolvi voltar para jogar os anteriores, começando pelo Assassin's Creed 1. E sinceramente, eu também achava que esse jogo ia ser datado, com mecânicas velhas, um visual ultrapassado e uma história superficial, principalmente por ele ser de 2007. Eu zerei ele com 17 horas e eu não esperava receber o que esse jogo me entregou. Assassin's Creed 1 é estranhamente bom e nesse vídeo eu vou te mostrar por que vale a pena você jogar ele, ou pelo menos ver esse vídeo para ficar preparado para o remake do Black Flag. O jogo infelizmente não tem legenda, nem em inglês, o que já dificulta bastante a experiência, mas recentemente saiu um mod que traduziu o game para português e foi isso que me deu aquela oportunidade de jogar ele. A tradução dele não tá perfeita, mas já é o suficiente para você entender bem a história do jogo. Assim que você inicia o jogo, a gente vê esse momento do Desmond em desvaneio, com uma frase que você não sabe quem fala e nem o que significa. I applied my heart to know wisdom, and to know man that I perceived that this also was a chasing after wind. For in much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. O mais interessante pra mim é que, na verdade, esse trecho é uma parte muito parecida de um trecho que a gente tem na Bíblia, citado em Eclesiastes capítulo 1, versículo 17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto é aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Logo depois, você acorda e descobre que é Desmond, um bartender que foi sequestrado a fim de extrair informações que só ele possui. O Dr. Vedek fala pro Desmond parar de fingir que na verdade ele é um assassino e que dentro da sua cabeça tem as informações de que a empresa que ele trabalha precisa. O Desmond cita que ele não é mais um assassino, mas o doutor diz que ele só precisa fazer o que eles pedem, que o Animus vai encontrar as informações que eles precisam. Então à força, Desmond deita no Animus, um projetor que renderiza a memória genética dos seus ancestrais. E essa é basicamente toda a base para todos os Assassin's Creed, né? O Animus ele vai utilizar a leitura do DNA do indivíduo para conseguir acessar as memórias dos seus antepassados. E nesse caso, a Abstergo, a empresa para a qual o Vedek trabalha, quer as informações do ancestral do Desmond, o Altair ibn Lahad, nascido por volta de 1165 e que durante a Terceira Cruzada atuava como membro da Ordem dos Assassinos. Upiei só de falar. Aqui o jogo ele te dá muitas informações, então você tá naquele momento de tentar captar o que tá acontecendo ainda. E é nessa parte aqui que você assina aquele contrato de imersão com o jogo. Absolutamente tudo que tem no jogo tem um significado com a história dele. O tutorial que você passa é o Animus tentando te ensinar como agir igual ao Altair, para você não perder a sincronia mental com a memória dele. Essa barra que a gente tem aqui em cima não é a vida dele, mas sim o quanto o Desmond pode se distanciar do que o Altair viveu. Ou seja, quando você recebe um ataque de um guarda, quando você cai de um lugar alto ou quando você machuca um inocente, a barra de sincronização ela vai cair, o que significa que aquilo nunca aconteceu na história do Altair. O HUD, o mapa do jogo, tudo faz sentido para a história. É aquele tipo de jogo que te deixa imerso no nível máximo. Ele não quebra essa sua imersão em nenhum momento, ele não quebra esse contrato que ele faz com você em nenhum momento. Até o fato deles não conseguirem acessar a memória que eles querem faz sentido, né? A consciência do Desmond não consegue suportar aquela memória ainda. Ele precisa acostumar o próprio subconsciente a suportar as memórias do Altair, até chegar no ápice, a memória final. É impressionante como até a progressão do jogo faz sentido, né? A sua barra de sincronização vai aumentando conforme você faz as coisas que o Altair fez. É como se o seu cérebro estivesse se acostumando ali, saca? Pra mim, todo esse contexto, né, essa imersão que o jogo te dá, é um dos ápices desse Assassin's Creed. É incrível. Diferente do que a gente tem no Assassin's Creed 4 mesmo, no próprio Black Flag. O jogo ele é uma obra-prima, é óbvio, só que a parte de fora do Animus é tão insignificante que eu nem lembrava que tinha isso no jogo. Eu fui lembrar recentemente assistindo um vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, eu achei que eu ia encontrar gráficos extremamente datados aqui. E quando você vê um vídeo, não tem como você ter a noção real de como é o jogo, né? O YouTube dá aquela comprimida na qualidade e tudo mais. Cara, esse jogo ele é bonito, ele é realmente bonito. Eu nem consigo acreditar que isso aqui é de 2007. A iluminação, o cenário, o design das cidades ali, os personagens. Um jogo de 2007, ele envelheceu muito bem.
E agora eu vou entrar num dos pontos que mais me incomoda nos jogos da Ubisoft: a falta de identidade, principalmente visual. Eu não consigo entender exatamente aonde a Ubisoft se perdeu nessa parte, mas se tem uma coisa que esse jogo tem é identidade. Ele é extremamente singular. Dentro do jogo você visita principalmente 3 cidades: Jerusalém, Acre e Damascus, todas cidades importantes da Terra Santa. E cada uma delas tem um cenário único. A gente tem um filtro de cor para cada região, a gente tem estruturas diferentes para cada cidade, tem diferentes povos, diferentes níveis de pobreza e riqueza e diferentes figuras e governantes. Na memória que a gente começa do Altair, ele é um membro do alto escalão da Ordem dos Assassinos. Um membro extremamente arrogante, que acredita que pode tudo. E aí você vai acompanhando o percurso de redenção dele, depois dele ser rebaixado para aprendiz, após descumprir o credo da Irmandade. Nesse percurso de redenção, ele precisa realizar 9 assassinatos. Cada uma dessas figuras que o Altair tem que assassinar tem uma personalidade, tem, mais uma vez, uma identidade. Quando você assassina eles, você tem uma conversa no Animus, tipo uma confissão. Uma conversa que mostra que esses personagens não são tão diferentes assim do Altair, que eles têm suas motivações, têm seus princípios. E um dilema bem recorrente dentro da cabeça do Altair: cada um deles acredita que tá fazendo a coisa certa, e que geralmente eles querem a mesma coisa que a Ordem dos Assassinos: a paz. Durante essa cena de confissão, todos eles afirmam que estão realizando essas atrocidades por um bem maior, um meio para alcançar a paz. Ganier de Naplus, o médico, ele fala que suas experiências brutais com seus pacientes é para curar a loucura da humanidade. Jubair, ele disse que estava queimando os livros para que as pessoas parassem de acreditar naquelas ideologias mentirosas, que qualquer um pode escrever um livro, que aquilo não necessariamente é verdade. Você vai acompanhando o Altair ficar confuso com esses assassinatos. Por que eu tô matando eles se eles querem a mesma coisa que eu? Al-Mualim, o líder da Ordem dos Assassinos. Ele sempre ocultou os motivos de cada assassinato do Altair. Só que o Altair, ele é questionador, ele não se contentou em seguir as ordens sem perguntar nada, sem entender nada. O Altair deu um checkmate no Al-Mualim e descobriu que todos esses que ele assassinou até aquele momento eram, na verdade, templários. Uma organização secreta que está infiltrada nos 2 lados da guerra da Terceira Cruzada. E o objetivo deles é alcançar a paz através do controle total, da manipulação. Que os meios não importam, só os resultados. Mas Al-Mualim diz que os assassinos não se submetem a essa ilusão, que eles transcendem, reconhecem que nada é verdade e tudo é permitido. Essa frase é tá? Que as leis não surgem da divindade, mas da razão. Que os templários precisam ser parados por tentar forçar uma paz ilusória. Esse dilema ele é extremamente bem desenvolvido dentro do jogo. O jogo é praticamente dividido entre aqueles que acreditam que os fins justificam os meios e aqueles que não acreditam, que a forma com que você faz importa mais do que o resultado. E é bem legal como isso se estende para fora do Animus, principalmente quando você está conversando com o Dr. Vedek. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Or that the moon landing was a hoax. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller, too. Em alguma das vezes que você sai do Animus para descansar, você pode roubar a caneta de acesso tanto do Dr. Vedek quanto da Lucy, a sua assistente. E aí assim você consegue acesso ao computador de ambos e conseguindo ver a lista de e-mail deles. Isso aqui é simplesmente genial. Você tem acesso às informações sobre o mundo externo, sobre o Animus, sobre os experimentos. Você descobre por que eles querem acessar a memória final. E aqui o jogo te entrega a mitologia desse universo, explicando mais ou menos o que são os artefatos, o que é os pedaços do Éden e para que eles querem usar ele. Abstergo, uma organização do mundo atual controlada pelos Templários, que querem localizar a maçã do Éden, que a localização está dentro das memórias do Altair, e que usando a maçã do Éden junto com o lançamento de um satélite, eles querem controlar a percepção, as emoções e a vontade de todas as pessoas. Uma forma de dominação coletiva usando o poder da ilusão desse artefato místico. Uma paz completamente artificial. Nesses e-mails e mais pra frente na história, você descobre que não é só os templários que estão vivos até hoje, mas os assassinos também.
E que na verdade a nossa queridinha Lucy é uma assassina infiltrada, que tá dentro da Abstergo para conseguir informações e fazer com que o Desmond não seja morto. É muito legal porque você pode descobrir isso antes dela mostrar para você através de um e-mail excluído. E tem até uma codificação e tudo mais. Você consegue pegar as palavras em maiúsculo e montar uma frase aqui. Tá, mas calma, poder da maçã do Éden? É aqui que a história desse jogo brilha. Logo no começo do jogo, quando o ataque a Robert, o líder dos Templários, dá errado e Altair falha na missão, o outro membro da Irmandade dos Assassinos que estava com você consegue roubar a maçã do Éden do Robert e levar de volta para Masyaf. A maçã do Éden é um dos pedaços do Éden citado pela Abstergo, um artefato capaz de manipular a mente dos outros. E aí você vai lá e trilha todo aquele caminho para chegar no último assassino. Você derrota todos os membros dos Templários que Al-Mualim pediu, só falta o líder deles, Robert de Sable. É meio esquisito esse momento porque é fácil matar ele. Chegar ali não é fácil, né? Mas a luta contra ele em si é simples. Nesse momento você já sabia que tinha alguma coisa errada. E aí o Robert vira e fala que o 10º Templário sempre foi, na verdade, o próprio Al-Mualim. It wasn't 9 who found the treasure, assassin. Not 9, but 10. A 10th? None may live who carry the secret. Give me his name. It is your master, Al-Mualim. Cabeça explodindo, pá. Sua cabeça explode, cara, nesse momento. Você pode chegar nessa parte aqui achando que Al-Mualim era um traidor, tudo bem. Mas que na verdade ele era um templário completamente egoísta e lunático. Pô, eu não imaginava isso não. É pra c... E quando você decide confrontar ele, é quando você ouve aquele trecho da Bíblia citado no começo do jogo. You have won then. Go and claim your prize. You held fire in your hand, old man. It should have been destroyed. Destroy the only thing capable of ending the Crusades and creating true peace? Never. Then I will. We'll see about that. I applied my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceived that this also was a chasing after wind, for in much wisdom is much grief. And he that increaseth knowledge, increaseth sorrow. Cabeça explodindo de novo. Mano, é muito f... É muito estranho porque eu definitivamente não esperava uma história tão boa desse jogo. A gente não tem o melhor final porque o jogo acaba depois que você vê essa memória. Aí a Abstergo fala que vai te matar. A Lucy tenta fazer eles mudarem de ideia. E aí você vai descansar no quarto e isso aqui acontece. Oh my God. It looks like... Is that blood? The hell were they keeping here before me? And what happened to him? What does it mean, I wonder? É bem esquisito, né? Eu até achei que o jogo tinha bugado, mas eu passo o pano, tranquilo. Agora, indo pra parte da mecânica do jogo, a gente tem um combate que me surpreendeu um pouco. Depois que você perde a sua patente na ordem e perde também seus equipamentos, você precisa recuperar eles conforme você vai fazendo cada assassinato. Cada assassinato que você faz te dá um equipamento novo e uma habilidade nova. A gente não tem uma progressão absurda, onde o final do jogo fica muito mais fácil, tirando quando você libera o contra-ataque defensivo, que é bem no começo do jogo e ele simplesmente é extremamente roubado. Antes disso, você vai dar aquela sofrida no combate. Mas mesmo assim, é muito gostosinho ir recebendo os equipamentos novos. Você sente uma progressão ali de fato. Falando do combate em si, é bem legal que você tem vários recursos que você pode usar. Você pode usar o ataque forte, o contra-ataque defensivo. Se você acertar a sincronia dos ataques, você também consegue finalizar o alvo. Tem como você quebrar a guarda do inimigo. Tem como você quebrar o agarrão do inimigo. Tem como você, obviamente, assassinar com a Hidden Blade, com a faca de arremesso. E uma coisa que eu sinto nesse jogo, que eu gosto bastante, é que o combate ele tem um peso. Talvez até demais. Ele chega a ser meio travado. Mas cada ataque tem um peso de verdade. E também, quando você mata um inimigo, ele sofre, mano. Realmente você consegue ver ele sofrendo. O combate ele é pesado em todos os aspectos.
Agora vamos falar de uma parte complicada. Foi nesse jogo que a gente teve a implementação do parkour da Ubisoft. E eu definitivamente não consigo gostar do parkour desse jogo. Ele não é péssimo, mas você vai passar muita raiva com ele. Eu não sei se é por conta dos comandos do jogo não ser tão bom no PC, mesmo eu usando o controle, né? Mas vários momentos eu tava claramente apontando para um lado e ele vai pro outro. Ele faz algo que eu não apertei para ele fazer, ou até ele não faz algo sendo que eu tô apertando o botão para ele fazer. Apesar de eu não gostar necessariamente do parkour e também de achar ele bem lento, a movimentação do personagem tem um peso que eu acho bem feito. Principalmente quando você tá correndo na cidade. Se você não ir pelo caminho correto, você vai tropeçar nos NPCs. Se você não correr no momento certo, não vai dar tempo de você chegar para assassinar o cara antes dele te ver. Esse peso é bem interessante. Infelizmente, eu tô com medo do que vai ser o Black Flag Remake, porque apesar de eu achar que ele precisa ser mais fluido, eu também sinto que, por exemplo, o peso do personagem foi embora, velho. Não existe mais peso na movimentação dele, no parkour que ele faz. Bom, vamos ver quando o jogo sair, né? A estrutura das missões do jogo, ela é bem simples. Toda vez que você for fazer um assassinato, né, a missão principal, você precisa coletar informações do seu alvo. E aí para isso você precisa fazer as side quests. E para liberar elas, você precisa da visão da área. Ou seja, subir nas torres é obrigatório nesse jogo. Você sobe na torre e caso tenha alguma missão secundária ali na região, ela vai aparecer e ser liberada. É necessário fazer entre 2 a 3 missões para liberar o assassinato principal. Eu achei que ia ser menos, mas a variedade dos tipos de missões secundárias é até grandinho na minha opinião. Você pode roubar informações, interrogar informante, escoltar um aliado, coletar bandeira, realizar assassinatos furtivos, assassinar arqueiros e até destruir barraca de comerciante. Muita gente fala que as missões desse jogo são extremamente repetitivas. Falando da missão principal, eu não acho que os assassinatos são repetitivos necessariamente. Você sempre vai ter uma história diferente para cada personagem que você assassina, circunstâncias diferentes para assassinar eles. Às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser mais difícil. Mas olha, das missões secundárias, quando eu tava terminando o jogo, eu comecei a sentir que ia ficar meio maçante fazer elas. Mas a questão é que não chegou nesse momento. Eu fiz várias e para mim elas são boas, nada demais. Eu sempre tentava fazer missões diferentes do que eu tinha feito e eu focava em fazer as que mais eu gostava. De verdade, eu não senti maçante, principalmente considerando que o jogo é pequeno, já que eu zerei ele com 17 horas. É claro que nem tudo é perfeito nesse jogo, assim como eu citei os problemas do parkour, a gente tem algumas missões que acaba sendo meio frustrante, principalmente nessa parte dos assassinatos e tudo mais. Acaba sendo muito fácil você ser visto pelos guardas enquanto tá cometendo os assassinatos. E quando isso acontece, literalmente a missão reseta, tendo que ir no personagem para iniciar ela de novo. E aí, como a gente tem um problema do parkour, você fica fugindo sempre dos guardas para depois iniciar a missão. Acaba sendo bem frustrante porque na maioria das vezes demora para você fugir deles. É f... Enfim, pra mim é um dos principais problemas que a gente tem junto com o parkour do jogo. Esse jogo, ele foi uma grata surpresa pra mim. Eu gostei bastante de jogar ele. Ele causa uma certa estranheza quando você tá jogando, porque você claramente sente que tudo que tá ali é um pouco antigo, um pouco travado também. Mas não é nada extremamente preocupante que remove a experiência principal do jogo. Pessoal, eu tô quase atingindo a meta para monetizar o canal e eu só preciso de 1000 inscritos. Se você gostou do conteúdo e quiser me ajudar com isso, se inscreve aí abaixo no canal. Eu vou deixar aqui listado na descrição do vídeo alguns produtos que tem relação com o vídeo, né, claro. Vocês não precisam comprar o produto. Só de vocês clicarem no link e comprar qualquer outra coisa já ajuda muito o canal. Eu tenho uma meta de até no final do ano, se tudo continuar dando certo, viver disso aqui. Eu tô gostando demais de fazer esses vídeos, de jogar esses jogos para produzir conteúdo. Eu realmente sinto que a forma que eu enxergo os jogos e que eu consigo passar talvez um pouquinho de conteúdo a mais que vocês não sabiam, ou que vocês acharam legal sobre o jogo, tem espaço aqui no YouTube. Eu espero realmente de coração que vocês estejam gostando dos vídeos que eu tô trazendo. Bom, vamos parar de melação aqui, né? Se você quiser realmente apoiar o canal, você pode se tornar membro. Além de eu ficar muito grato, claro, né? Eu vou citar todos vocês no final dos vídeos. Vocês vão ter acesso antecipado aos vídeos do canal, prioridade nos comentários. E eu também tô pensando em trazer vídeos de backstage, sabe? Mostrando como eu produzo os vídeos, mostrando o que eu tô jogando. Porque nem tudo que eu jogo eu também faço vídeo, né? O que vocês acham desse tipo de conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se vocês jogaram Assassin's Creed 1. Conta pra mim nos comentários
comentário sua experiência com ele. Eu sei que o jogo não tem uma tradução, não tem uma legenda em português, complica bastante a nossa vida, né? Então eu também espero que esse vídeo aqui ajude vocês que talvez tenham um pouco de dificuldade de instalar esse mod novo que lançou da tradução. Eu vou deixar esse mod aqui na descrição do vídeo, então se você tiver interesse em jogar o jogo traduzido, é só clicar e seguir o passo a passo que tem na descrição do mod, para vocês conseguirem jogar esse jogo que é maravilhoso. Já tá na minha lista para começar a jogar o Assassin's Creed 2 e provavelmente é o que eu vou fazer. E dependendo da recepção desse vídeo aqui, eu trago um novo vídeo do próximo jogo para vocês. Eu agradeço de coração quem ficou até aqui e se você gostou do vídeo, deixa um like e até a próxima.